Debaixo da superfície do rio Amazonas, criaturas silenciosas, rápidas e extremamente perigosas podem estar muito mais perto do que você imagina. Alguns têm dentes afiados como lâminas, outros atacam com força brutal. E há aqueles que podem matar em questão de minutos. Hoje você vai descobrir os 10 animais mais perigosos encontrados no rio Amazonas. Alguns são famosos, outros você provavelmente nunca ouviu falar. Mas todos têm algo em comum. Podem transformar um simples mergulho em um verdadeiro pesadelo. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para as águas do Amazonas da mesma forma. Número 1. Imagine nadar nas águas escuras do rio Amazonas e de repente perceber que abaixo de você existe um cardume de piranhas. As piranhas, especialmente a piranha vermelha, são alguns dos peixes mais temidos da Amazônia. Elas possuem dentes triangulares, extremamente afiados, e uma mordida poderosa, capaz de arrancar pedaços de carne em segundos. Mas será que elas realmente são tão perigosas quanto dizem? A verdade é que as piranhas raramente atacam humanos sem motivo. Porém, quando se sentem ameaçadas, estão defendendo o território, ou sentem cheiro de sangue na água, podem ficar extremamente agressivas, principalmente durante a seca, quando a comida fica escassa. Existem vários registros reais de ataques. Em 2011, em Rosário do Sul, dezenas de pessoas ficaram feridas após um ataque coletivo de piranhas em um rio da região. Outro caso aconteceu em 2013, em Palmeira dos Índios, quando um pescador morreu após cair em uma área infestada por piranhas. Na maioria das vezes, os ataques acontecem porque as pessoas entram na água com comida, peixe morto, sangue ou restos de pesca, algo que atrai rapidamente esses predadores. Mas existe uma forma simples de evitar problemas. Evite nadar em locais conhecidos por ter piranhas. Nunca entre na água com ferimentos abertos. Não jogue restos de peixe ou comida na água perto de áreas de banho. E evite nadar em rios durante períodos de seca, quando os peixes ficam mais concentrados. Porque nos rios da Amazônia existe um predador pequeno, mas com dentes tão afiados que podem transformar a água tranquila em um verdadeiro frenesi em segundos. Número 2. Você é do tipo que gosta de nadar em rios? Se um dia você estiver nadando no rio Amazonas e de repente avistar olhos na superfície da água, cuidado! Você pode estar diante de um dos predadores mais temidos da floresta, o jacaré-açu. Esse gigante é considerado o maior jacaré das Américas e um dos maiores crocodilianos do planeta. Um adulto pode ultrapassar 5 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Imagine um predador desse tamanho escondido nas águas turvas da Amazônia. O jacaré-açu é um caçador extremamente silencioso e paciente. Ele pode ficar quase totalmente submerso, deixando apenas os olhos e o focinho fora da água, enquanto espera o momento perfeito para atacar. Sua alimentação inclui peixes grandes, capivaras, aves, tartarugas, veados e até outros predadores da floresta. Quando ataca, ele usa sua mordida poderosa para agarrar a presa e arrastá-la para dentro da água. Muitas vezes realiza o famoso giro da morte, uma rotação violenta para despedaçar a vítima. Na natureza, o jacaré-açu pode viver cerca de 40 a 70 anos, tornando-se um verdadeiro veterano dos rios amazônicos. Embora ataques a humanos sejam raros, eles podem acontecer, principalmente quando pessoas pescam, nadam ou lavam alimentos perto da água. Em 2015, um pescador foi morto por um grande jacaré no estado do Amazonas, após cair no rio durante uma pescaria noturna. Outro caso ocorreu em 2021, na região de Portel, onde moradores relataram o desaparecimento de um homem após um ataque suspeito de jacaré. O maior risco acontece ao anoitecer, quando esses predadores ficam mais ativos. Mas existem formas simples de evitar encontros perigosos. Evite nadar em rios ao amanhecer ou à noite. Nunca jogue restos de peixe ou comida perto da água. Mantenha distância de margens com vegetação densa. E se você vir olhos brilhando na água, afaste-se imediatamente, porque nos rios escuros da Amazônia, aquele pequeno par de olhos na superfície pode pertencer a um predador de mais de 5 metros esperando o momento perfeito para atacar. Número 3. Observe o tamanho desse peixe. Parece inofensivo. Se você visse ele por aí, não daria a mínima. Mas cautela, amigo. Estamos falando do assustador candiru, conhecido como o peixe vampiro da Amazônia. O candiru é um peixe minúsculo que vive nos rios da Amazônia. Normalmente mede apenas 3 a 7 centímetros, mas mesmo sendo tão pequeno, ele tem uma reputação gigantesca e assustadora. Esse peixe pertence à família dos bagres parasitas. Na natureza, ele costuma entrar nas brânquias de peixes maiores, onde se fixa usando pequenos espinhos e se alimenta de sangue. É daí que vem o apelido de vampiro. Mas o que fez o candiru ficar famoso no mundo inteiro é uma história que assusta qualquer pessoa que pense em nadar na Amazônia. Existe a lenda de que o candiru pode entrar no corpo humano, especialmente pela uretra, atraído pelo cheiro da urina na água. Uma vez dentro, os pequenos espinhos impedem que ele saia facilmente, causando dor extrema e exigindo cirurgia para a remoção. Embora seja extremamente raro, existe um caso famoso, documentado em 1997, na cidade de Itacoatiara. Um homem precisou passar por cirurgia após afirmar que um candiru entrou em seu corpo enquanto urinava no rio. O caso ficou conhecido mundialmente e aumentou ainda mais a fama assustadora desse peixe.
Apesar dessas histórias, cientistas afirmam que ataques desse tipo são muito raros e controversos. Na maioria das vezes, o candiru prefere parasitar outros peixes. Mesmo assim, existem algumas formas simples de evitar problemas. Evite nadar nu em rios da Amazônia. Nunca urine dentro da água. Use roupas de banho adequadas quando estiver nadando ou pescando, porque mesmo sendo pequeno, o candiru continua sendo um dos peixes mais misteriosos e temidos da Amazônia. E isso prova uma coisa assustadora. Nos rios da floresta, às vezes, os maiores pesadelos podem vir dos menores animais. Número 4. Imagine estar nadando nas águas turvas do rio Amazonas, quando de repente você sente um choque tão forte que seu corpo inteiro trava. Você pode ter acabado de encontrar um dos animais mais eletrizantes da natureza, a enguia elétrica. Apesar do nome, ela nem é exatamente uma enguia verdadeira, mas sim um tipo especial de peixe elétrico que vive nos rios e áreas alagadas da Amazônia. E o tamanho desse animal impressiona. A enguia elétrica pode chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 20 quilos. Além disso, pode viver cerca de 15 anos ou mais na natureza. Mas o que realmente torna esse peixe assustador é o seu poder. A enguia elétrica consegue produzir descargas de até 600 a 800 volts, uma das maiores cargas elétricas produzidas por qualquer animal do planeta. Esse choque é usado para caçar, se defender e até localizar presas na água escura. Pequenos peixes podem morrer instantaneamente, e até animais grandes podem ficar completamente paralisados. Para humanos, o perigo é real. Um único choque geralmente não é fatal, mas choques repetidos podem causar desmaio, parada respiratória ou afogamento. Existem registros impressionantes de encontros com esse animal. Em 2016, pescadores no estado do Pará relataram um homem que caiu da canoa após receber um forte choque de uma enguia elétrica. Outro caso ficou famoso em 2020, quando pesquisadores registraram cavalos sendo atacados por enguias elétricas em um rio da Amazônia, demonstrando a incrível potência dessas descargas. E acredite, a enguia pode até saltar parcialmente para fora da água para dar um choque direto em possíveis ameaças. Mas como evitar um encontro perigoso? Evite nadar em águas turvas ou áreas alagadas onde esses peixes costumam viver. Nunca toque em um peixe estranho encontrado na água. E se você vir um peixe longo e escuro se movendo lentamente, que parece uma cobra, mantenha a distância imediatamente, porque nos rios da Amazônia existe um predador silencioso que não precisa de dentes gigantes nem veneno. Ele simplesmente desliga o corpo da sua presa com um choque elétrico poderoso. Número 5. Eu fico imaginando um desavisado andando de barco no rio da Amazônia e de repente avista um tronco boiando. Mas não é um tronco. É a sucuri verde, uma das cobras mais gigantes e assustadoras do planeta. A sucuri verde vive em rios, lagos e áreas alagadas da Amazônia e é considerada uma das maiores serpentes do mundo. Algumas podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Existem relatos de exemplares ainda maiores, verdadeiros monstros dos rios amazônicos. Diferente das cobras venenosas, a sucuri mata suas presas de outra forma. Ela esmaga. Quando ataca, a cobra se enrola rapidamente na vítima e aperta cada vez mais forte até impedir a respiração e a circulação do sangue. Sua dieta inclui peixes grandes, capivaras, veados, jacarés e até grandes aves. E embora seja raro, seres humanos também podem virar alvo, principalmente se a cobra se sentir ameaçada ou confundir a pessoa com uma presa. Existem relatos reais de ataques. Em 2017, um pescador foi atacado por uma grande sucuri no estado do Pará, mas conseguiu escapar com a ajuda de amigos. Outro caso famoso aconteceu em 2014, na região do Rio Madeira, quando moradores registraram uma sucuri gigante tentando atacar um cachorro próximo à água. A sucuri também impressiona pela longevidade. Na natureza, pode viver entre 10 e 20 anos, mas em cativeiro, alguns indivíduos chegam a viver ainda mais. Agora vem a pergunta mais importante: como evitar um encontro com esse gigante dos rios? Evite nadar em áreas de água parada ou com vegetação densa. Nunca se aproxime de cobras grandes nas margens dos rios. Evite pescar sozinho em regiões isoladas. E, principalmente, mantenha a distância de qualquer animal que pareça um tronco se movendo na água. Apesar da fama assustadora, ataques a humanos são extremamente raros. A sucuri prefere fugir e gastar energia caçando presas naturais. Mas uma coisa é certa: nos rios da Amazônia, às vezes, aquele tronco silencioso na água pode, na verdade, ser uma das maiores cobras do planeta, observando cada movimento seu. Número 6. Muita gente gosta de caminhar às margens de uma praia ou de um rio, mas nunca faça isso nas margens do rio Amazonas. Você pode ter uma surpresa desagradável. De repente, você pode sentir uma dor absurda. Atravessa o seu pé como uma faca. Debaixo da areia pode estar escondido um dos animais mais perigosos dos rios da Amazônia, a raia de água doce. Essas raias vivem no fundo dos rios amazônicos, geralmente enterradas na areia, praticamente invisíveis. Algumas espécies podem atingir até 1 metro de largura, com uma cauda longa e extremamente perigosa. Mas o verdadeiro terror está no final dessa cauda. A raia possui um ou mais ferrões serrilhados, cobertos por toxinas extremamente dolorosas.
Quando se sente ameaçada, normalmente quando alguém pisa nela sem perceber, ela golpeia com a cauda em uma fração de segundo. O resultado pode ser devastador. A picada causa dor imediata e intensa, descrita por muitas vítimas como uma das piores dores imagináveis. O veneno pode provocar inchaço, necrose na pele, infecções graves e, em casos raros, até levar à morte. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 2006, quando o famoso apresentador Steve Irwin morreu após ser atingido por uma raia durante uma gravação submarina. Embora esse caso tenha ocorrido no oceano, ele mostrou ao mundo o poder mortal desses animais. Na Amazônia, acidentes também acontecem com frequência entre pescadores e moradores ribeirinhos. Muitas vítimas são feridas ao caminhar em áreas rasas do rio, sem perceber que uma raia estava enterrada logo abaixo. E existe um detalhe assustador. O ferrão pode se quebrar dentro do ferimento, piorando ainda mais a situação. Mas a boa notícia é que existem formas simples de evitar esses acidentes. Sempre arraste os pés ao caminhar em rios rasos. Isso faz a raia fugir antes que você pise nela. Evite andar descalço em áreas de areia. E tenha muito cuidado ao pescar ou manusear peixes capturados, porque no fundo silencioso do rio Amazonas existe um animal que não precisa perseguir ninguém. Ele apenas espera, escondido na areia, até que alguém dê um passo no lugar errado. Número 7. Esse predador veloz é o famoso tucunaré, um dos peixes mais fortes e agressivos da Amazônia. O tucunaré é considerado um dos peixes de água doce mais combativos do mundo. Dependendo da espécie, ele pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar mais de 10 quilos. Com um corpo musculoso e uma boca enorme cheia de dentes afiados, ele é um verdadeiro caçador dos rios amazônicos. Na natureza, o tucunaré pode viver entre 10 e 15 anos, passando grande parte da vida patrulhando territórios em busca de presas. Peixes menores, camarões e até pequenos animais que caem na água podem virar refeição. Mas o que realmente faz esse peixe ser tão temido é o seu comportamento extremamente territorial. Durante a época de reprodução, o tucunaré fica extremamente agressivo para proteger seus ovos e filhotes. Se qualquer animal, ou até um ser humano, se aproximar demais, ele pode atacar com velocidade impressionante. Pescadores relatam frequentemente mordidas dolorosas quando tentam retirar o peixe do anzol. E embora ataques graves sejam raros, existem registros de pessoas feridas por tucunarés que avançaram para defender seus ninhos. O impacto de um tucunaré grande também pode ser perigoso. Quando fisgado, ele salta violentamente fora da água e pode causar acidentes em barcos ou machucar pescadores. Número 8. Você vai ficar arrepiado. Esse predador assustador é o peixe-cachorro, também conhecido como peixe-vampiro, por causa de seus dentes enormes que podem atravessar completamente o corpo de suas presas. Esse peixe vive em rios da Amazônia e é um caçador extremamente rápido. Um adulto pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar cerca de 15 quilos. Mas o que realmente chama a atenção são os dentes, 2 presas inferiores enormes, que podem chegar a 5 centímetros de comprimento. Quando o peixe fecha a boca, essas presas se encaixam em cavidades no crânio, um verdadeiro design de predador. Na natureza, o peixe-cachorro pode viver entre 10 e 15 anos, passando a maior parte do tempo caçando outros peixes em águas profundas e rápidas. Seu ataque é rápido e brutal. Ele dispara como um torpedo e perfura a presa com seus dentes gigantes antes mesmo que ela perceba o perigo. Agora vem a pergunta: ele pode atacar humanos? Ataques diretos são raros, mas acidentes acontecem principalmente com pescadores. Quando capturado, o peixe-cachorro pode se debater violentamente e usar seus dentes como verdadeiras facas. Há relatos de pescadores feridos ao tentar retirar o peixe do anzol na região do estado do Amazonas. Alguns sofreram cortes profundos nas mãos e braços causados pelas presas afiadas do animal. Além disso, um peixe-cachorro grande pode saltar violentamente fora da água durante a pescaria esportiva, criando risco de ferimentos. Nunca coloque a mão perto da boca de um peixe capturado. Use alicates ou ferramentas para remover o anzol. E mantenha a distância de peixes grandes se debatendo no barco, porque nas águas misteriosas do rio Amazonas existe um predador que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Um peixe com presas gigantes que transformam qualquer ataque em uma verdadeira emboscada mortal. Número 9. Essa é a misteriosa cobra d'água amazônica, uma serpente que passa quase toda a vida dentro dos rios e igarapés da Amazônia. Essas cobras não costumam ser gigantes como a famosa sucuri, mas ainda assim impressionam. A maioria mede entre 60 centímetros e 1,5 metros de comprimento, com corpo ágil e adaptado para nadar rapidamente na água. A cobra d'água amazônica vive grande parte do tempo caçando peixes, girinos e pequenos animais aquáticos. Com olhos posicionados na parte superior da cabeça, ela consegue ficar quase totalmente escondida na água enquanto observa suas presas. Na natureza, essas serpentes podem viver cerca de 10 a 12 anos, passando a maior parte da vida escondidas entre plantas aquáticas, galhos e margens de rios. A maioria das espécies do gênero Helicops não possui veneno perigoso para pessoas, porém, quando se sentem ameaçadas, podem morder rapidamente para se defender, e a mordida pode ser dolorosa.
Pescadores e ribeirinhos relatam acidentes quando essas cobras ficam presas em redes ou são tocadas por engano dentro da água. Embora raramente causem algo grave, as mordidas podem provocar cortes e infecções se não forem tratadas corretamente. Em algumas regiões do estado do Pará, moradores já relataram sustos ao encontrar cobras d'água escondidas entre vegetação nas margens de rios e igarapés. O maior perigo, na verdade, é o susto. Encontrar uma cobra dentro da água pode provocar pânico e causar acidentes, quedas ou afogamentos. Mas existem maneiras simples de evitar encontros com esse animal. Evite colocar as mãos em buracos ou vegetação nas margens dos rios. Tenha cuidado ao retirar redes ou linhas de pesca da água. E sempre observe bem o local antes de entrar para nadar, porque nos rios da Amazônia existe um mundo escondido logo abaixo da superfície. E às vezes, aquele movimento rápido na água pode ser uma cobra silenciosa patrulhando o território. Número 10. Já pensou você remar lentamente pelas águas escuras do rio Amazonas? Quando dezenas de olhos começam a brilhar na superfície, você pode estar cercado por um dos predadores mais antigos da natureza, o jacaré de óculos, também conhecido simplesmente como caimã. Esse réptil vive em rios, lagos e áreas alagadas da Amazônia, e é um parente próximo do temido jacaré-açu. Embora seja menor, ele continua sendo um caçador extremamente eficiente. Um caimã adulto pode atingir entre 2 e 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 60 quilos. Na natureza, pode viver cerca de 30 a 40 anos, tornando-se um verdadeiro sobrevivente dos rios amazônicos. Esses animais são predadores oportunistas. Eles se alimentam de peixes, aves, mamíferos e praticamente qualquer animal que se aproxime da água. O ataque é rápido e silencioso. O caimã fica quase totalmente submerso, esperando a presa chegar perto. Em um movimento explosivo, ele salta para fora da água, morde a vítima e a arrasta para o fundo. Embora ataques a humanos não sejam muito comuns, eles podem acontecer, principalmente em áreas onde pessoas pescam ou nadam com frequência. Em 2018, moradores da região de Pará relataram um ataque de jacaré a um pescador que lavava peixe na beira do rio. Outro caso ocorreu em 2020, na região do Rio Madeira, onde um homem foi ferido após um jacaré avançar próximo a uma canoa. O maior perigo acontece quando pessoas entram na água ao anoitecer, horário em que esses predadores estão mais ativos. Para evitar problemas, evite nadar em rios ao amanhecer ou à noite. Nunca lave peixe ou descarte restos de comida na água. Mantenha a distância de margens com vegetação densa. E se você vir olhos brilhando na água, saia do local imediatamente, porque no silêncio dos rios amazônicos, algo pode estar observando cada movimento seu. Um predador que existe desde a época dos dinossauros, esperando apenas um momento de descuido para atacar. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like. Isso vai nos ajudar bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.